Meu irmão admitiu estar profundamente apaixonado pela minha esposa. Como posso ajudá-lo e como posso ajudar a esposa dele a se afastar dele? Peço desculpas se cometer algum erro. Eu, homem de 24 anos, e meu irmão, Elias, homem de 22 anos, sempre fomos próximos, e ele era meu melhor amigo. Nós compartilhávamos praticamente tudo, sem guardar segredos um do outro. Quando eu tinha 15 anos e ele tinha 13, conhecemos minha agora esposa, Aya, mulher de 22 anos. Nossa família tinha se mudado da Suécia para o Canadá, e Aya acabou sendo nossa vizinha. Ela era incrivelmente amigável, engraçada e doce, e deixou uma impressão duradoura em mim. O que tornou tudo ainda melhor foi o fato de frequentarmos a mesma escola. Passaram-se 2 anos, e Aya e eu nos tornamos amigos inseparáveis. Foi por volta desse período que comecei a desenvolver fortes sentimentos por ela. Apenas ouvir ela dizer meu nome fazia meu coração quase parar de bater, então a convidei para sair. Ela aceitou, e começamos a namorar. Simultaneamente, Elias começou a perseguir Aya. Ela é originalmente da Rússia, especificamente da região Nordeste, tem uma ancestralidade rica e possui traços asiáticos do leste em seu rosto, que é lindo. Devido a isso, Elias costumava fazer comentários racistas sobre ela, chegando ao ponto de fazê-la chorar em algumas ocasiões. Isso levou a várias discussões entre nós, às vezes escalando para confrontos físicos. Uma vez, ele puxou os olhos para trás dela e começou a dançar ao redor dela, o que a deixou muito irritada e me levou a quebrar o nariz dele. Aya eventualmente aceitou que Elias não gostava dela e seguiu em frente, deixando-o sozinho. Com o tempo, todos crescemos, e eu me mudei de volta para a Suécia com Aya, casando-me com ela. Convidei Elias para o casamento e até mesmo convidei para ser meu padrinho, mas ele recusou. Aya não se importou e até ficou aliviada, mas eu fiquei chateado com isso, pois ele ainda era meu irmão. No entanto, a cerimônia de casamento correu bem, e casar com Aya foi a melhor coisa que já me aconteceu. Agora, para chegar à parte principal da história, Elias arrumou uma namorada, e depois de 1 ano e meio de namoro, ele a pediu em casamento, e eles planejavam se casar na Itália. Fomos convidados para o casamento, mas comparecemos como convidados, o que me magoou, pois Elias nem sequer me convidou para ser seu padrinho. Durante um jantar pré-casamento com as famílias de Elias e de sua esposa, tudo estava indo bem até que Elias começou a fazer piadas sobre Aya. Ela era a única pessoa de cor no jantar e praticamente em todo o casamento, e ele voltou às suas raízes antigas, fazendo piadas sobre a cultura e traços dela. Eu estava furioso e queria socá-lo, mas Aya percebeu minha raiva e me disse para ficar calmo. Isso de forma alguma era aceitável, mas não escalamos a situação. Conforme o jantar avançava, Elias ficava cada vez mais bêbado, e seus comentários prejudiciais eventualmente cessaram. Mais tarde, vários membros mais velhos da família saíram, deixando apenas alguns jovens na mesa, incluindo nós, Elias e sua agora esposa. Aya estava sentada ao lado de Elias porque as pessoas entre eles haviam saído, o que nos forçou a nos movermos pela mesa. Elias, quase desmaiado de tanto beber a essa altura, pôs a mão no rosto, olhou para Aya e começou a mexer no cabelo dela, sorrindo como um idiota enquanto fazia, deixando-a visivelmente desconfortável. Sua esposa e Aya estavam ambas desconfortáveis, e quando eu disse a Elias para parar, ele se recusou. Tive que intervir fisicamente para impedi-lo de tocar no cabelo dela, e então decidi que era melhor sair do jantar completamente antes de fazer algo que me arrependeria mais tarde. A cerimônia de casamento foi linda, e todos pareciam felizes. No entanto, no dia seguinte ao casamento, as coisas ficaram muito tensas. As famílias tiveram novamente um grande café da manhã juntas, e Elias e sua esposa pareciam desconfortáveis e chateados. A notícia começou a se espalhar de que, após o casamento, quando Elias e sua esposa tiveram relações sexuais, ele acidentalmente disse, "Eu te amo, Aya", em vez de dizer o nome de sua própria esposa. Isso levou sua esposa a desabar em lágrimas, empurrá-lo para longe e sair para passar a noite no quarto dos pais, o que causou a tensão entre os dois na manhã seguinte. Após o café da manhã, a esposa de Elias se aproximou de Aya, pedindo para conversar com ela, e Aya concordou. Ela revelou como Elias estava obcecado por Aya durante todo o casamento. Ele continuou falando sobre como queria ver qual vestido ela usaria e a olhando durante a cerimônia. E, é claro, um incidente durante o sexo.
Acontece que ele não disse apenas, eu te amo, Aya. Ele continuou repetidamente dizendo o nome de Aya e dizendo, você se sente tão bem, Aya. E ela apenas ficou lá o tempo todo até que ele terminasse e saísse. Ela também disse que se sente perdida e não sabe o que fazer, porque realmente o ama e sente que ele não a ama. O clima permaneceu tenso, e Aya e eu evitamos Elias, deixando a viagem de casamento mais cedo. Cerca de 2 semanas após o casamento, Elias me contatou e pediu para nos encontrarmos em um parque para conversar. Tivemos uma conversa durante a qual ele desabou e soluçou, falando sobre o quanto ele amava a Aya e como vê-la comigo o fazia sofrer. Ele confessou que a desprezava devido aos seus sentimentos intensos e vê-lo frustrava e o fazia feliz ao mesmo tempo. Isso também foi a razão pela qual ele não foi ao nosso casamento, porque ele sabia que se visse Aya se casando comigo, ele não saberia o que fazer e teria surtos e faria algo imperdoável. Ele também disse que fantasiou que estava se casando com Aya em vez de sua esposa durante todo o casamento. Ele também admitiu que não conseguia nem ter uma ereção com sua esposa, mas apenas o pensamento de Aya o tocando e abraçando o deixava excitado, e durante o sexo ele tinha que imaginar Aya, e ver o rosto de sua esposa o perturbava. Isso fez pedir à esposa para tingir constantemente seu cabelo naturalmente loiro de marrom escuro. Ele me disse que estava apaixonado por ela há anos e que nunca poderia superá-la. Ele também disse que precisava olhar para uma foto diária pelo menos uma vez por dia para conseguir funcionar, o que é insano. Fiquei enojado e me senti mal, à beira do vômito, e não consegui olhá-lo nos olhos. Apenas me levantei e fui embora, não conseguia mais suportar estar perto dele por um segundo a mais. E sim, a esposa dele ainda está com ele, e tanto eu quanto Aya nos sentimos absolutamente terríveis por ela. Não consigo imaginar pelo que ela está passando. Tentamos entrar em contato com ela e dizer a ela para tentar sair do relacionamento com Elias aos poucos, mas ela diz que o ama demais e não consegue deixá-lo. Tenho pensado em tentar falar com Elias novamente sobre conseguir ajuda, mas simplesmente não consigo me obrigar a fazê-lo, não consigo mais olhá-lo da mesma maneira. Este problema é enorme, e não sei o que fazer, apenas me sinto tão mal ao lembrar do que ele disse, e quando contei para minha esposa, ela também ficou em um estado muito abalado. Eu também deixei de fora algumas outras coisas que ele disse, que foram absolutamente repugnantes, e jamais em 1 milhão de anos teria imaginado ouvir palavras assim vindas do meu próprio irmão sobre minha esposa. As coisas que ele disse genuinamente me fizeram preocupar com a segurança dela. E a esposa de Elias, ela é a que está sofrendo mais de todos nós. Eu recusaria todo contato com seu irmão até que ele encontre paz na situação com sua esposa, o que pode levar anos. Ele vai destruir seu casamento se você continuar perto dele, porque ele não vai parar, especialmente com o álcool, ele vai piorar. Eu não me intrometeria em seu casamento também. Deixe-os resolver isso. Seu irmão parece ser alguém com traços narcisistas, e até que ele receba aconselhamento e algum tipo de ajuda, eu faria as pazes com a ideia de não estar na vida de seu irmão até que ele esteja saudável e mesmo assim, vai levar muito tempo para confiar nele perto de sua esposa. São muitos sinais vermelhos, com certeza, em relação ao seu irmão. Obrigado pela sua compreensão em relação à situação. Tem sido uma experiência incrivelmente difícil e emocionalmente desgastante para todos nós. Concordo que minha prioridade principal é proteger meu casamento e garantir o bem-estar da minha esposa. Certamente vou cortar relações com Elias indefinidamente, mas ele ainda é meu irmão e uma das pessoas mais próximas para mim. E, na minha opinião, Elias definitivamente precisa de ajuda profissional para lidar com seus sentimentos por Aya, porque a intensidade de seus sentimentos me preocupa. Quanto à esposa dele, acho que eles deveriam resolver a situação, mas honestamente, ela está completamente apaixonada por ele para sair. Minha esposa e eu achamos que ela precisa deixá-lo o mais rápido possível, então um pouco de intervenção de terceiros é necessária para pelo menos fazê-la pensar mais racionalmente. Sou idiota por dizer não para minha esposa? Minha esposa, 35 anos, e eu, 38 anos, estamos casados há 12 anos, namoramos por 3 anos antes disso. Temos 3 filhos, menino de 10 anos, menina de 7 anos e menina de 5 anos. Ambos trabalhamos em tempo integral em campos diferentes, ela faz algo relacionado à química que eu não entendo, e eu sou gerente em uma loja de reparo de computadores administrada por um amigo, além de ser escritor de contos quando as coisas estão mais tranquilas.
Ela é definitivamente a responsável por pagar as contas e a principal provedora financeira entre nós dois, mas eu trago dinheiro para as atividades divertidas da nossa família e ficaria completamente sem rumo se pelo menos não trabalhasse meio período. Também somos proprietários de nossa casa graças ao trabalho dela. Além disso, meus pais cuidam das crianças para nós durante a semana, enquanto estamos trabalhando. É assim desde o nascimento do nosso filho, e eles têm feito isso menos agora que todos estão na escola. Mas é um serviço de cuidados infantis gratuito, eles se recusam a aceitar dinheiro, a menos que seja para reembolsar despesas com comida. Ok, agora que toda essa história foi apresentada, aqui é onde o problema começa. Há alguns meses, minha esposa começou a mencionar em nossas conversas a possibilidade de uma promoção que a tiraria do laboratório e a colocaria em uma posição de gerenciar a equipe do laboratório, com horários menos perigosos e um salário mais alto. Desde a primeira vez que ela mencionou isso, tenho incentivado e dito a ela que é praticamente certa conseguir a promoção, especialmente porque ela trabalha lá desde seu estágio de mestrado e agora possui um doutorado. Na noite passada, ela me disse que receberia a notícia hoje se conseguiu a promoção. Depois que ela saiu para o trabalho esta manhã, liguei para meu chefe e disse a ele que não poderia ir trabalhar hoje, e depois avisei meus pais que as crianças ficariam comigo. Passamos o dia limpando a casa, desenhando cartões de parabéns e fazendo uma faixa de parabéns. Também fizemos alguns cartões que diziam desculpe, e nós te amamos, no caso de ela não conseguir a promoção. Eu estava preparando o jantar favorito dela, rolinhos de lagosta com bisque de lagosta, porque ela é uma mulher elegante, quando ela chegou em casa mais cedo do que o normal. Todos ficaram surpresos, porque geralmente ninguém está em casa neste horário, mas lá estavam todos. Ela se emocionou ao ver tudo que ainda estávamos preparando, se abaixou e abraçou nossos 2 filhos mais novos, e disse que conseguiu a promoção. Todos comemoraram. E foi aí que ela soltou a bomba, dizendo que precisamos chamar um corretor de imóveis em um estado 3 estados de distância de nós para que possamos nos mudar nos próximos 2 meses. Eu fiquei atordoado e simplesmente disse não, nós não vamos nos mudar por causa dessa promoção. Em todas as conversas dela, ela nunca mencionou que a promoção não era para o mesmo local em que ela estava. Toda a nossa família está aqui, os pais dela e os meus, todos os nossos amigos estão aqui, e meu trabalho é aqui. Ela insistiu que já tinha mencionado a possibilidade de mudança antes, mas juro que ela nunca o fez. Isso desencadeou uma discussão completamente nova sobre nunca ouvir o que ela diz e apenas ouvir o que eu quero ouvir, e como isso fará com que eu possa ficar em casa com as crianças e nem precisar de um trabalho extra para dinheiro divertido. Durante isso, percebi que ela estava digitando no celular, e quando perguntei por que ela estava fazendo várias coisas ao mesmo tempo durante uma discussão, ela disse que estava mandando mensagem para meus pais para que eles levassem as crianças para que elas não precisassem ver isso. Quando meus pais chegaram, eles a parabenizaram pela promoção e perguntaram quanto tempo até nos mudarmos. Ela disse aos meus pais que a promoção incluía a mudança. Estou digitando isso no sofá do porão, porque não consigo encará-la agora. Saber que meus pais estão cientes significa que ela provavelmente disse que precisaríamos nos mudar se ela conseguisse a promoção. Eu não quero me mudar, gosto do meu trabalho e da nossa casa. Gosto de estar perto dos meus pais. Eu sei que isso praticamente nos garantiria para a vida, mas eu não quero. Eu sei que estou sendo egoísta, e sei que talvez não esteja ouvindo quando ela fala, mas ainda assim acho que ela não deveria aceitar a promoção. Ainda acho que não. Veredito, não é o idiota. Atualização. Isso está online há apenas algumas horas, mas eu queria postar assim que pudesse. Passou um pouco menos de um mês desde que enviei isso, então muita coisa aconteceu. Vou fornecer informações que as pessoas pediram. A formatação está estranha porque é no Tumblr. Peço desculpas se parecer falso, eu gostaria que fosse. Eu fui testado para TDAH quando era criança, mas não recebi o diagnóstico, embora eu suponha que isso possa mudar à medida que envelheço. Provavelmente deveria fazer um teste para TDAH, considerando que ela já me disse exatamente qual é o trabalho dela muitas vezes e a informação simplesmente não fica na minha mente. Tem algo a ver com testes ambientais? Tipo, solo, água, etc. Certamente não é incrivelmente perigoso, mas envolve produtos químicos, então sempre há algum risco.
Houve várias conversas em geral sobre a possível promoção dela, principalmente sobre a possibilidade de trocar de carro e eletrônicos. Nunca foi realmente algo detalhado além disso. Na verdade, eu não sei por que meus pais nunca mencionaram isso. Provavelmente deveria perguntar a eles em algum momento. Nossos filhos têm amigos na escola, embora nas últimas semanas eles nunca tenham realmente falado sobre nada comigo. Parecia que todos estavam pisando em ovos quando se tratava de mim. Meu filho disse que precisamos de uma escola com um bom time de futebol, porém, então ele tinha algumas opiniões depois da discussão. Quando meus pais pegaram as crianças, ela subiu furiosa para o nosso quarto e eu fui me esconder no porão. Eu estava definitivamente sendo covarde, mas também queria que ambos nos acalmássemos. Eu me senti bobo por perguntar isso no Tumblr, mas tenho estado aqui desde 2010. Estava recorrendo a um refúgio seguro anterior. Essa próxima conversa não aconteceu. Na manhã seguinte, ela agiu como se eu estivesse perfeitamente bem com tudo e como se não tivéssemos discutido em primeiro lugar. Foi estranho, mas depois da discussão na frente de nossos filhos e de desabafar aqui, decidi que apoiaria minha esposa. Se meus pais sabiam que estávamos nos mudando, eu estava claramente errado. É claro que foi aí que as coisas começaram a desmoronar. Prepare-se, isso vai ficar estúpido. E se você acha que isso parece uma história ruim, tente vivê-la. Dentro de dias do anúncio, tínhamos um corretor de imóveis procurando casas para nós perto do que será um novo escritório dela. Ela planejava ser a pessoa a fazer uma última visita depois de escolhermos uma casa por fotos, para que pudesse fazer várias coisas ao mesmo tempo e se acostumar com o novo local de trabalho. Foi sugestão dela, e eu não queria complicar ainda mais as coisas. As conversas entre nós eram apenas sobre logística neste ponto. Como lidaríamos com a mudança, quando seria meu último dia, para onde as crianças seriam transferidas, etc. Era muito tenso e toda vez que eu tentava conversar normalmente, ela me ignorava. Na próxima vez em que eu estava no trabalho, uma colega dela veio com o laptop quebrado dos filhos. A tela levou uma espécie de bola esportiva, basicamente. Enquanto eu preenchia o formulário de entrada, ela me perguntou como nossos filhos estavam lidando com a transferência. Quando perguntei o que ela queria dizer, ela esclareceu que estava falando sobre o pedido de transferência que minha esposa fez, para o escritório para o qual ela disse que a promoção a transferiria. Eu disse a ela que minha esposa não solicitou uma transferência, mas sim recebeu uma promoção com uma transferência. Ela então me disse que minha esposa tinha essa promoção desde janeiro e recentemente fez um pedido de transferência que foi aprovado. A promoção incluía um generoso aumento salarial. Quando ela saiu, verifiquei nossa conta bancária no meu telefone e vi que o mesmo valor que ela sempre recebia ainda era o que estava sendo depositado. Eu acreditava que a colega de trabalho devia estar enganada, mas quando cheguei em casa, falei com minha esposa sobre isso. Ela me disse que a colega de trabalho estava apenas com ciúmes de ter sido preterida para a promoção e queria adicionar mais drama à nossa casa. Isso pareceu quebrar o gelo um pouco e pude me desculpar por mal-entendidos e pela discussão. Ela me disse que aceitava as desculpas e que presumiu que isso aconteceria devido à minha atenção e prestatividade recentes. Segundo ela, eu estava mais atento do que o normal, e ela apreciou isso. Ela deve ter conversado com a colega de trabalho sobre isso em algum momento, porque quando veio buscar o laptop alguns dias depois, ela se recusou a falar comigo além de oi e aqui está a conta e ficou me encarando o tempo todo. Depois dessa conversa, as coisas pareciam se acalmar. Eu não estava feliz com a mudança, mas não queria que nossa família se desfizesse apenas porque eu não estava prestando tanta atenção quanto deveria. Essa nova atitude foi o golpe final. Começamos a organizar as coisas, jogando fora e doando coisas que nem lembrávamos de ter, etc., para nos prepararmos para a mudança. Enquanto eu estava vasculhando um armário onde ela normalmente esconde os presentes de Natal das crianças, encontrei alguns laptops antigos. Ela afirmou que esconde os presentes de todos naquele armário e que encontrei o presente de aniversário dela para mim, apenas algumas coisas para mexer enquanto nos instalamos. Não totalmente estranho, mas foi um pouco. Ela provavelmente sabe tanto sobre o meu trabalho quanto eu sei sobre o dela. Também encontrei alguns livros que pertenciam à mãe dela. Pensei que poderia começar a reparar essa relação, os pais dela nunca gostaram de mim, e levar os livros para eles. Não contei isso à minha esposa, mas considerando o nível de poeira neles, tenho certeza de que ela esqueceu que estavam lá. Os pais dela moram a algumas horas de nós.
Nem um pouco perto como os meus pais, mas ainda estariam em estados diferentes após a mudança. Eu dirigi o caminho inteiro, sem nos encontrarmos no meio do caminho ou algo do tipo. Foi um encontro desconfortável, mas a mãe dela apreciou eu ter levado os livros para eles. Aparentemente, ela achava que os havia perdido. Fizemos alguma conversa superficial durante um almoço tardio, e perguntei como eles se sentiam em relação à promoção e mudança da minha esposa. Eles pareciam um pouco confusos, e as coisas foram se desenrolando lentamente. Segundo a mãe dela, ela mencionou a promoção em janeiro, quando a recebeu. Ela havia mencionado ao pai que estávamos economizando dinheiro extra apenas por precaução, por causa de um empreendimento que meu chefe e eu estávamos planejando. Segundo ela, pretendíamos abrir uma filial na cidade para a qual estávamos nos mudando, e eu estaria liderando. Os pais dela disseram que sabiam que eu tinha tido alguns investimentos e planos que não deram certo no passado, então, sinceramente, não tinham muita esperança de que isso desse certo, mas ficaram contentes que ela pudesse se transferir com a promoção para o outro escritório. Pessoal, eu não tinha ideia do que eles estavam falando. Investimentos ou planos? Eu tinha feito o mesmo trabalho desde a faculdade e nunca investi dinheiro um dia na minha vida. Eu disse isso, e também disse que estava indo para casa conversar com a esposa. Não sei muito bem como eles reagiram, eu estava basicamente em modo de visão estreita. Provavelmente não deveria estar dirigindo. Tantas coisas passaram pela minha cabeça durante aquela viagem de volta, e eu estava pronto para confrontá-la sobre tudo. Acho que os pais dela ligaram enquanto eu estava dirigindo de volta e isso a desconcertou o suficiente para que ela simplesmente me contasse tudo. Ela estava me traindo, há anos. Assim que ela conseguiu a promoção em janeiro, ela criou uma segunda conta bancária e fez com que o pagamento fosse dividido entre as duas contas. Seu namorado na cidade para onde estávamos nos mudando tinha acesso à nova conta. Ele já possuía uma casa, mas usou parte do dinheiro para reformá-la um pouco e estava apenas esperando que nós chegássemos, suponho, para arrebatá-la de seus pés após o fracasso do meu empreendimento comercial. Ela não me contou sobre a mudança de propósito, ela vem envenenando os pensamentos dos pais dela sobre mim há anos, e ela vem mentindo para os meus pais e filhos. Ela também disse à colega de trabalho que começou este tópico que eu nunca escuto e o mal-entendido foi apenas mais uma instância. Ela me disse que nunca pensou que tantas coisas desmoronariam de uma vez. Ela ainda está planejando se mudar. Eu e as crianças não estamos. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E se quiser, pode sugerir um subreddit nos comentários. Até a próxima!